Dando continuidade à sensibilidade das bancas, nós vamos fazer da seguinte maneira hoje. Nós vamos ter a apresentação do aluno Edmar, orientado por mim. Logo em seguida, nós teremos a apresentação da aluna Flávia. Aí os avaliadores vão fazer as considerações e depois nós vamos fazer a avaliação. Tá? Porque a turma parece que vai assistir as duas apresentações, então não tem necessidade de ter interrupção, né? Eu vou passar a lista de presença quando nós começarmos a fazer as considerações. Tá? Palavra do Edmar. Boa noite a todos. O meu trabalho de conclusão de curso é a análise do desenvolvimento do sistema de planejamento e controle de produção do início do marketing. A minha orientadora é a professora Amélia Palhares Guia Dias Oliveira e o meu examinador, o professor Roberto Benjamin Barreiros Silva. O objetivo do trabalho é analisar a importância do desenvolvimento do sistema de planejamento e controle de produção para o melhor aproveitamento dos recursos destinados à produção de uma empresa. A empresa estudada é uma indústria de máquinas do Centro-Oeste mineiro, líder mercado a nível nacional de um determinado tipo de máquina para a fabricação de tijolos de cerâmica vermelha. Ela é uma empresa que foi pioneira nessa atividade dela, numa época em que os proprietários de cerâmica tinham dificuldade em ter maquinário para corte desses tijolos. Então, com a invenção dessa máquina, que é líder de mercado, as pessoas puderam ter uma automatização da empresa e, com isso, melhorar tanto a qualidade dos seus produtos como os ganhos em questão de produtividade. A empresa ainda possui várias patentes de invenção na área de ocupação dela, por causa da inovação e da capacidade tecnológica dessa empresa. Ela conta hoje com 55 colaboradores, sendo que 25 desses colaboradores estão na produção, os demais estão na área comercial e na área administrativa. Justificativa. A empresa estudada utiliza métodos próprios de administração da produção. E a análise de um método científico para administrar essa produção seria interessante para ver os ganhos possíveis dentro dessa produção da empresa. O melhor referencial teórico abordou, entre outros temas, principalmente planejamento e controle de produção, PCP, estratégias de produção, planejamento agregado de produção, sistemas de produção, planejamento de produção, MDS, planejamento de necessidades materiais do MRP e controle de produção. A metodologia científica utilizada foi quantitativa, descritiva, exploratória, documental, bibliográfica e participante. Análise dos dados. Essa empresa possui dois grandes grupos de máquinas, sendo que desses dois grandes grupos de máquinas, cada grupo possui 3 modelos principais, entre outras variações possíveis. Bom, nesses grupos de máquinas, há uma grande variedade de peças fabricadas, que torna um pouco complexa a administração da produção dessa empresa. E além de tudo, como ela está há muito tempo no mercado, ainda tem muita peça de reposição que é fabricada. A produção é repetitiva em lotes, ou seja, é definido um lote de fabricação naquele momento e aquele lote é executado. Peças fabricadas apenas quando a demanda da produção já tem a reposição. Ou seja, tem peças que é feita por lote para ser colocada em lombo xerifado, e tem peças que é de acordo com a venda. Vendeu ou fabrica. Bom, para demonstrar a respeito das máquinas, eu trouxe esses dois quadros, onde ele demonstra o primeiro grupo de máquinas, onde possui o modelo 116 peças, o 2 122 peças e o 3 119. Além de uma embreagem que é comum aos 3 modelos de máquinas do grupo 1. Ainda tem mais 58 peças nessa embreagem. E os acessórios, que são comuns a todas as máquinas. Esses acessórios, dependendo da necessidade do cliente, vai ser aplicado os acessórios ou não. Bom,
Aí o interessante é demonstrar a quantidade de peças que essas máquinas acabam possuindo, as peças que passam na fabricação. Isso sem considerar as peças que, por exemplo, tem um modelo de peça que vai 20 peças iguais. Então, no final, está o total. O mesmo se repete para o grupo de máquina 2, que são 3 modelos diferentes, sendo que o modelo 1 e 2 a 131 peças e o 3, 128. Com os acessórios comuns a todos, no caso desse aqui de embreagem, faz parte do conjunto de peças ali, dando um total de 165 peças para os dois primeiros modelos e 162 no segundo. Entre esses dois grupos de máquinas, podemos dizer que grupo A, grupo 1 e o grupo 2, apenas 30% das peças se repetem de um modelo para outro. E de um grupo para o outro, apenas 5% dessas peças servem de um grupo, do grupo 1 para o grupo 2. Então, uma quantidade muito grande de peças. Bom, isso aqui é um gráfico de análise de vendas da fábrica de setembro de 2012 a agosto de 2013. O período de estudo foi julho e agosto de 2013. Como a gente pode ver, analisou os grupos. Mas, dentro dessa análise está também, no caso, os três modelos de máquinas de cada um dos grupos. Bom, para demonstrar como deveria ser a programação da produção da empresa, eu trouxe um exemplo a peça A. O seu histórico de fabricação, com o quadro abaixo, demonstrando que o lote de fabricação dessa peça não é pré-definido. Esse lote vai variando de acordo com o know-how do administrador de produção, coisa que deveria ser definido para poder uma melhor programação da produção. A composição da peça A se faz dessa maneira, onde nós temos o material de aço laminado, que são os primeiros itens, onde tem barrachado, 2 poderes para rachar, 2 tamanhos de barrachado, um metalômetro e um vigalô. Ainda tem as peças que são compradas prontas, no caso parafuso e porta. Uma peça que é comprada baseada em um modelo pré-estabelecido pela empresa e o fornecedor corta essa peça. Essa peça na produção ela sofre ainda uma transformação e ela passa pelo recurso duradouro. A peça X e a peça Y são 2 peças que estão separadas aí porque elas passam pelo torno CNC. Quando a peça passa pelo torno CNC, a quantidade do lote tem que ser bem maior. Por quê? Para compensar o tempo de preparação de máquinas e, com isso, reduzir esse tempo, distribuir uma maior quantidade de peças. No caso da peça X e peça Y, que no trabalho foi estudado separadamente. Mas na apresentação elas aparecem dessa forma. Bom, para analisar o tempo que a peça precisou ser, o tempo necessário para essa peça ser fabricada, foi feito esse quadro, que deveria ser feito para cada uma das peças produzidas na empresa. Esse quadro mostra desde o movimento da peça dentro da empresa, onde não foi contabilizado tempo, porque tem um funcionário específico para essa movimentação, e esse tempo não incorreu, não somou ao tempo total da peça, até o tempo de setup, de serra, setup de torno, até chegar no seu final, que a peça é uma peça soldada. Bom, interessante desse quadro é analisar que o tempo por peça varia de acordo com o tamanho do lote. Quanto maior o lote, menor o tempo de peça. Por quê? O tempo de setup é dividido de acordo com a quantidade de peça. Eu preparo a máquina para fabricar. Ela fabrica poucas peças, o tempo por peça fica alto. Se eu preparo a máquina para fabricar e coloco uma grande quantidade de peças, esse tempo diminui. Então, quanto maior o lote, melhor é para analisar o fluxo de produção. Algumas peças do produto A foram analisadas separadamente, porque passaram na mão de outros setores, no caso da viga de 4 polegadas, que é trabalhada na prensa metaleira para se fazer um mobilômetro, que vai ser demonstrado a seguir. Com isso, a ficha de análise ela foi separada. E a chave 316 também tem uma ficha separada para a análise dessa peça. Bom, no fluxo de produção das peças, é possível montar um quadro como esse quadro apresentado, onde é possível ver o tamanho do tempo gasto por lote, daí definir o tamanho do turno, do caso ao turno de 8 horas, gastou 0,70 ou 70% do turno para fabricar esse lote,
Então, podemos ver que o lead time de fabricação é de 1 dia. E assim foi feito para as outras peças. No caso, da apresentação, está sendo analisada a peça A. Bom, a partir daquele quadro que demonstra o lead time, foi feito um MPS. Então, naquele quadro eu vi que é possível em 1 dia fabricar a peça. Bom, um lote de 12 peças, um estoque inicial que tinha de 12 peças e um prazo de entrega de 1. No caso, a programação foi feita semanalmente. Quando 12 peças foi abatido de acordo com a demanda e chegou na semana 4, houve a necessidade da entrega ou de ter à disposição um grupo de 12 peças para continuar a produção da empresa. Com isso, seria necessário programação da produção para a semana 3 de a fabricação de um novo lote de peças. Bom, está programado em semanas. Aí vem a questão: por que o lead time é de 1 e programou em semanas? Se na semana 4 eu preciso de 12 peças, eu preciso de 12 peças na segunda-feira. Se eu preciso de 12 peças na segunda-feira, eu preciso fabricar essas peças na sexta-feira da semana 3, no máximo. Então a programação tem semanas, apesar dos quadros demonstrar que o lead time pode ser de 1 dia. Essa é a exposição da peça A, onde demonstra os vários componentes dessas peças, inclusive a peça X, a peça Y, a viga 1 que sofre o trabalho para criar o globo nela, a chapa pré-fabricada da nossa configuração. Através dessa exposição, é possível analisar os recursos de materiais, o recurso de material para a fabricação dessa peça. Através do MRP, que é o processo correto de programação de compra, liberação de ordens de compra e de pedidos de material. No caso, era necessária a fabricação de um quadro desse para cada material do componente, mas pela apresentação eu reuni porque o prazo de pedido é equivalente, ou seja, se na semana 3, como no MRP, eu vou precisar produzir 12 peças, na semana 4 eu vou precisar ter 12 peças, na semana 3 eu vou precisar fabricar. Então, na semana, com 2 semanas de necessidade de pedido, na semana 1 eu já vou ter que pedir material para, com o meu fornecedor me entregando, eu fabricarem as 12 peças na semana 3. E assim eu atender o meu MPS. No caso do parafuso e da porta, essa necessidade de liberação de ordem passa a ser de 1 semana. O fornecedor de porta e parafuso já consegue atender a produção com 1 semana. É o mesmo caso da chapa pré-fabricada 316. Com 1 semana o fornecedor consegue colocar essa peça à disposição para que a empresa possa continuar a produção da peça. Bom, para demonstrar a utilização dos recursos dentro da empresa, foi utilizado um gráfico de Gantt. Esse gráfico demonstra tanto o tempo que cada componente gasta nos recursos de produção e mostra também a sequência de utilização dos recursos. No caso, a serra, quando foi cortada do metalon 50x50, o item 2, depois que a serra cortou o metalon 50x50, ela foi disponível para cortar a viga 1 de 4 polegadas, cortou a viga 1 de 4 polegadas, ela ficou à disposição para cortar a barra chapa. Quando o metalon é cortado, ele já fica à disposição para o próximo processo, que é a traçagem, e seguir o seu processo. Depois da traçagem, ele recebe um corte de maçaria e fica à disposição para a solda. A viga 1 de 4 polegadas, quando ela é serrada, ela fica à disposição da prensa e depois vai para o último processo, que é a solda. E a barra chata já é cortada e já vai direto para o último processo. Bom, o gráfico de Gantt é possível demonstrar que o caminho crítico da produção dessas peças, que é a linha vermelha, a parte do gráfico está vermelha. Se nessa parte houver um atraso na produção, o lote vai ter um atraso de entrega. Ou por outro lado também, se a pessoa conseguir fazer em menor tempo, vai ter esse lote de entrega com menos tempo. E é possível também analisar o tempo de folga dos recursos, no caso serra e no caso prensa, que fica à disposição para uma próxima peça que houver necessidade de ser fabricada. O gráfico de Gantt da peça X e Y eu trouxe para demonstrar também a utilização desses recursos, onde foi programar 2 peças, a X e a Y, em sequência. Então, a peça X foi
foi feito o cerramento dela, né? Depois, ela foi para o torno CLC. Enquanto ela estava no torno CLC, a serra foi disponível para ser cortado o produto Y. O produto Y ficou esperando o término do produto X. Aqui é o período de almoço e aqui continuou a fabricação. Quando terminou a fabricação do produto X, começou a fabricação do produto Y. Esse tempo aqui até a serra estava disponível para outras peças. Aqui continuou a fabricação do primeiro lado da peça Y e depois começou a peça, o lado 2 da peça Y. E aí terminou no dia. Aí essa peça seria continuada no outro dia. Conclusão. Com esse estudo, foi possível demonstrar a necessidade de fazer a análise de todas as peças produzidas na empresa. Porque a partir desse conhecimento, é possível, no horizonte de tempo, determinar quais peças estão acabando ou chegando no seu estoque limite e ser colocadas essas peças em produção, fazer uma programação dessas peças em determinado tempo. Utilizar o MDS de acordo com a demanda, utilizar o MRP para as necessidades materiais, para emissão de ordens de compra, utilizar o gráfico de Gantt para a verificação dos recursos de fabricação da empresa. Sugestões para trabalhos futuros. Fazer o alinhamento entre o setor financeiro e o setor de produção. Porque o setor de produção, quanto maior o lote, mais folgado fica todo o processo de programação. Enquanto que o lado financeiro fica apertado, porque quanto maior o estoque, mais caro fica esse estoque. Então o alinhamento dessas duas partes da empresa seria um trabalho interessante para o futuro. A influência da gestão de pessoas dentro do setor de produção para aumentar a capacidade competitiva no mercado, trazer benefícios tanto para o empregador como para os funcionários. Esse último trabalho, eu vi essas necessidades durante a coleta de dados, porque onde a empresa tem um certo tempo de mercado e as pessoas têm uma certa resistência na hora que falam que vai mudar alguma coisa dentro do sistema. As pessoas têm dificuldade de mudança, então seria um trabalho interessante também. Limitações de trabalho. A limitação da execução desse trabalho foi a falta de informações disponíveis, onde todas as ferramentas de coleta de dados foi necessário uma criação das ferramentas. A desconfiança dos funcionários em informar os dados, principalmente em relação ao tempo que eles gastam para fabricar muitas peças. Foi outra limitação do trabalho. Sugestão para a empresa. Para a empresa, a sugestão seria utilizar um software específico de administração da empresa, de acordo com o tamanho dessa empresa, um software adequado. Por quê? Através de planilha eletrônica, chega num ponto que fica limitada a programação. E o software faria isso com mais clareza. Uma frase pertinente ao trabalho: a evolução não seria possível sem uma ordenação dos esforços do coletivo de pessoas trabalhando com o objetivo comum, por meio de uma organização. Eu passo a palavra para o coordenador.